ontem, pra mim, ele jogou o jogo. O que é jogar o jogo? É você entender quando o seu adversário está nas cordas. É você entender quando o adversário está melhor, você conseguir, de certa maneira, cadenciar a partida. O Galo faz 1-0, inclusive um baita golaço. Hoje na redação mais cedo falávamos sobre isso, porque outros atacantes hoje aqui no Brasil, que vivem uma certa cobrança, talvez cara a cara com o goleiro, fecharia o olho e tentaria estufar a rede. O Daverson teve calma, deu o come, né? Tradicional come, como a gente fala na boleiragem, deixou o goleiro no chão e marcou um golaço. Então o Galo sai na frente. Não se intimida e não recua. Não respeita em excesso o adversário por ser argentino. Não coloca os 11 lá atrás e deixa o River tentar buscar o empate. O que é muito legal, o que me chamou muita atenção ontem, o jogo tava ali, equilibrado e coisa e tal. Quando o Galo faz o 2-0, a Arena MRV, ela entra dentro do campo. Primeira vez que eu vejo isso, hein? Entra dentro do campo. Primeira e aí, vez. o River, você vê que o River entrou em choque e o Galo imediatamente vai lá e faz o terceiro gol. Sim. Então, assim, o Galo foi muito inteligente porque soube entender as nuances, falar bonito, né? As nuances do jogo. Então, fez o 2-0, o River ficou nas cordas, marcou o terceiro. Pra mim é muito emblemático quando marca o terceiro gol, o Galo, e aí tem toda a comemoração, a galera extravasando, o torcedor, jogadores. A câmera, por muitas vezes, vai nos jogadores do River, não é em um, vai em vários. E aí você olha pra um, o cara tá assim. Sem entender. Você vai pro outro, tipo, começa a falar algumas coisas. O outro tá aqui, ó. Então, assim, os jogadores do River ficaram em choque. E eu arrisco a dizer, se o Galo... Se perderam ontem em campo. Se perderam. Se o Galo aproveita depois do 3-0 e faz uma pressãozinha, que o Galo falou, bom, 3-0... Tá bom, melhor não abrir demais pra não tomar um gol. Se os caras vierem, a gente contra-ataca. Mas se o Galo aperta mais um pouquinho, faz 4-5. E eu acho que é muito mais mérito, Aline, do Atlético do que demérito do River. Porque o River é um time muito cascudo, cara. Sim. O River é um time que mesmo com o elenco não tão forte, que não é o caso desse ano, o elenco desse ano é forte. O River se reforçou, inclusive, durante a Copa América, na janela do meio de ano. Mas mesmo quando o River ou o Boca não tem um elenco tão forte, os times sabem a importância de jogar com aquela camisa e honram aquela camisa. Sim. Então qualquer vacilo contra times grandes da Argentina pode ser fatal, mesmo a Argentina não vivendo seu melhor momento. Então eu acredito que o Galo não deu espaço para vacilo. O Galo não deu oportunidade para o River Plate. Eu vi muita gente falando assim, nossa, o time do River Plate é horroroso. Não é, era o time de melhor campanha na Libertadores. Não é que o Atlético fez do jogo se tornar um jogo fácil. Por quê? Porque o Atlético tem jogadores que gostam de jogos grandes. Gostam de jogos decisivos. Hulk cresce. O Daverson é um cara que mesmo folclórico, O ele é um Daverson, personagem rapidinho, só pra emblemático. apontar, antes de passar pra Aline, o Daverson tem 7 gols em Libertadores. 5 foram em mata-mata. Um deles numa final, Sim. que decide o título. Só um adendo aqui, ó, Leandro Heringer, ele fez uma questão aqui, ó, me questionando uma parada. Primeira vez que você vê a torcida do Galo entrar no jogo, é sério, na Arena MRV sim, eu não sei se você sabe, Leandro, mas na Arena MRV a acústica é péssima. A torcida do Galo não consegue fazer o barulho que quer, inclusive a própria Galocura já reclamou a respeito disso e colocaram inclusive alto-falantes, não foi? Sim, tem questão do alto-falante. Tem questão do alto-falante lá que está sendo resolvida, mas por enquanto existe alto-falante e o Galo perdeu sim muita força em relação ao poder da torcida quando foi para a Arena MRV, justamente por conta dessa acústica. Se você pesquisar, você vai saber. Diga, Aline. Eu acho que ontem o Galo entrou muito leve em campo, né? Assim, principalmente, o Daverson estava iluminado ontem, isso a gente não pode negar. Mas eu acho que foi um trabalho em equipe de entrosamento muito bem, mas em relação ao River, na minha opinião, o River também caiu um pouco, não apresentou o mesmo futebol dos últimos jogos. Então, eu acho que junto os dois, o momento bom que o Galo estava ontem, conseguindo cadenciar o jogo, conseguindo jogar leve, né, não sentindo essa pressão e usando a torcida a seu favor. E o River também, de todos os jogos que eu vi do River, né, nessa Libertadores, eu acho que esse foi um dos piores, que eu acho que ele se perdeu em campo. Mas aí eu já não coloco só o demérito, o River se perdeu em campo porque é um time péssimo. Não é. É porque o Galo soube aproveitar o seu mando de campo. Com certeza. E isso é muito importante. Então, é muito legal da gente analisar também o Atlético Mineiro desde o começo do ano, porque era um time que eu, particularmente, colocava muita fé. Esperava isso. Esperava isso
no começo do ano. Lá, antes da bola rolar para Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eu falei, não, o Galo vem aí. Para mim, é um dos times que tem potencial de chegar em final de Copa, é um time que tem potencial para ganhar Campeonato Brasileiro. E aí, começou a temporada, eu falei, não, acho que eu estava errada, né? Acho que todo mundo teve uma desilusão, principalmente no começo, meio de temporada com o Atlético Mineiro, porque teve esses momentos de instabilidade em relação ao futebol. Mas agora, nessas etapas finais, né, de mata-mata, porque a gente sabe que campeonato de pontos é uma coisa e Copa é outra, o Galo tá conseguindo entregar o que tem que entregar. Então, assim, avançou na Copa do Brasil, mas os jogos contra o São Paulo foram jogos horríveis. E daí? Passou. Tá na final da Copa do Brasil. Agora, joga um futebol muito bonito contra o River Plate, não avança, né? Mas tem tudo para avançar para a final da Libertadores. É o Atlético Mineiro em 2 finais de Copa super importantes, né? Dentro do cenário nacional e internacional. Então, é muito legal a gente ver isso, que o nome pesa também. E além de tudo isso, porque é só pra gente tentar entender o que aconteceu ontem dentro de campo pro Galo ter tanta facilidade em relação ao River. O Daverson, eu acho que ele é uma figura folclórica, como o Guipa falou, mas também muito subestimada em relação ao futebol, né? Toda vez que ele chega em algum lugar, fala assim, o Daverson tá chegando aí, não sei onde que vai ter espaço pro Daverson no Galo, não sei, o Daverson no Cuiabá, ok, mas será que vai ter espaço no Galo, com tantos nomes, com Hulk, com Paulinho? Ele chega aí, ele já encontra um lugar como titular. Ele faz 2 gols importantíssimos e ele é um atleta bom, rápido, de 33 anos. E aí, nesse aspecto também, para mim, a idade é até a favor do Daverson, porque você chegar frente a frente com o goleiro e não pipocar, e o sangue não ferver, e você ter a maturidade emocional para driblar e resolver o gol de uma maneira assertiva e fazer o gol, isso tem que mostrar muita responsabilidade e maturidade, vem com o tempo. Então, eu acho que por onde o Daverson passou, ele teve essa bagagem, por isso ele foi tão bem. Eu acho que o Daverson, cara, ninguém odeia o Daverson. Acho que se o Daverson hoje ele é um cara que ele é tido como uma bomba relógio, como um cara folclórico, ele fez por onde, né? Vamos combinar. Nós temos aí inúmeros lances dele, por exemplo, fingindo que tomou um tapa, ele piscando em lance de falta, ele fazendo jogadas como se fosse um craque, errando essas jogadas. É que assim, o Daverson ele conseguiu ganhar aos poucos o seu respeito e o seu prestígio. O Daverson sempre foi tido como um jogador folclórico e um jogador meia-boca. E ele fazia por onde isso. Só que, aos poucos, ele foi mostrando com mais seriedade, com mais qualidade, com mais entrega dentro de campo, menos brincadeira, que ele era, sim, um centroavante que poderia obter resultado numa equipe de ponta. E onde ele teve essa virada de chave? Na minha concepção, no Cuiabá. No Cuiabá ele chega numa equipe menor do que os times que ele já havia passado, é fato, desacreditado, mas lá por não ter tantas opções, ele começa a ter uma sequência como titular, se aproxima da sua atual esposa, isso ajuda também, a gente brinca, mas claro que ajuda, e aí aos poucos, no Cuiabá, justamente por não ter essa rivalidade ou essa disputa por posição com outros jogadores, ele vai entendendo que o futebol dele é muito melhor do que as pataquadas que ele faz dentro de campo. E aí, através disso, desse entendimento do Daverson, ele se torna um jogador muito mais responsável dentro de campo, muito mais profissional dentro de campo. E com isso, o Atlético Mineiro vai lá e o contrata. Não é um jogador ruim, ele demonstra isso, mas ele fazia muito por onde essa questão aí de ser chamado de folclórico. E